E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papo de Segunda, Conversa de Primeira. E hoje realmente é conversa de primeira mesmo. Estou aqui com o Thiago, lançando... Já lançou, né, esse livro? Já lancei. Ó, Vencendo as Tentações Financeiras. Então, assim, aqui ele fala sobre finanças com embasamento bíblico, né? Então, é uma coisa bem bacana que a gente vai abordar aqui bastante. Estou aqui com a sumidade, Pastor Marcelo Moura. É o cara... É bom ter amigo, né? Você é louco. É um dos caras mais fantásticos que eu conheço e um dos poucos pastores de verdade que eu já presenciei e já tive a oportunidade de conviver. Assim, o pastor no sentido de apacentar mesmo. É um dos poucos que eu conheço. E é isso, pessoal. Bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom a gente poder trocar esse papo aqui. E acho que vai ser muito produtivo e a audiência vai curtir bastante também, porque a gente vai poder falar bastante coisa legal. Então vamos lá, Thiago. Como é que começou esse lance do livro aqui? De onde surgiu isso? Antes de... vou escrever, mas começou como isso? Então, Álvaro, primeiramente, boa noite, professor Marcelo. Boa noite. A ideia do livro, eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Sempre tive facilidade de pregar, de ministrar. E eu deparei com a tentação de Jesus. E quando eu vi esse texto, a tentação de Jesus, eu vi, nossa, tem muito sobre finanças nesse tema. Uhum. Na verdade, a Bíblia fala muito de finanças, né? É um dos temas assim, que mais tem na Bíblia sobre finanças. Né? São mais de 2.000 versículos que tem na Bíblia sobre finanças. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vê muito de finanças na Bíblia. E eu olhei aquilo ali e falei, nossa, daria para fazer uma boa pregação. Eu até cheguei em casa e falei para minha esposa, puxa, dá para pregar sobre esse tema, né? E passou 2 dias, eu falei, puxa, acho que dá para escrever um livro. E na hora ela falou, vai, escreve. E foi o apoio que precisava e Deus foi trazendo as palavras, foi me fluindo, né? E graças a Deus deu certo o livro. E a patroa sempre sendo usada, né? A patroa é sempre aquela que dá a bica, né? Chega aí, com certeza. Ela sabe, né? Se é um projeto bom, ela fala vai. Se é um projeto ruim, ela fala larga a mão, né? Então, é bem isso, sim. E o pastor Marcelo, tipo assim, o que você acha assim, com relação a esse tema especificamente? Você tinha falado agora há pouco que também estava falando, citando algumas coisas de Mateus, né? Um devocional, inclusive, depois a gente vai também colocar aqui o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp para receber o devocional dele também, para vocês verem lá a sumidade que esse cara é. A mansidão, né? Antes de tudo, Álvaro, obrigado, né? Obrigado pelo convite. Também, Thiago, privilégio conhecê-lo, estar aqui com vocês, né? E certamente é um tema instigante, né? Uhum. E, de fato, a Bíblia utiliza-se muito das metáforas financeiras, né? Da economia, da boa administração, para falar sobre fidelidade às pessoas, a Deus, e também com as boas injeções de ensino econômico, né? Uhum. Tem um ensino bíblico do dízimo, para você dar, você tem que saber quanto é 100%, né? Sim. Então, se você não sabe quanto é 100%, você não sabe quanto é 10%, né? Então, existem muitos ensinos e muitos princípios que estão nas Escrituras que devem e podem, né, nortear a vida financeira, uma boa administração da vida, e isso leva a gente a um equilíbrio maior, né? E certamente, se tem algo que a gente precisa vencer com relação à economia, dinheiro, consumo, é tentação. Então, é muito pertinente vencer as tentações. Uma coisa que o Thiago fala aqui no livro, assim, que eu tava vendo, inclusive está até aqui na contracapa, aqui, se vocês comprarem lá, tá? Vou depois deixar o link para vocês comprarem o livro dele, prestigiar aí. Aqui ele fala assim, né, na casa do Sermão do Monte, né? Quando ele estava falando assim, e fala muito sobre essa questão assim, quem é o seu Deus, né? Seu Deus é o dinheiro? Seu Deus... Então assim, como é que você pode servir a um Deus se você serve a outro, né? É a mesma coisa do rio, né? Como pode um rio verter 2 águas, né? Uma doce e uma salgada. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, destrinchando um pouquinho, só dando um spoiler do livro. Sim, vamos falar. Na verdade, esse foi um dos primeiros versículos que me chamou muita atenção, né? De tudo que Jesus falou que poderia ser competição, entre aspas, o senhorio dele, ele poderia falar, não dá para servir a Deus e a idolatria, que é algo físico, digamos assim, não dá para servir a Deus e as vãs filosofias, né? Não, Jesus fala, não dá para servir a Deus e a Mamon,
né? Esse espírito não é o problema ter dinheiro, não é isso, mas esse mamon, não dá para servir a Deus, é mamon. Eu fiquei pensando, puxa, de todas as coisas, o senhor falou disso, tem algo que a gente tem que entender mais disso, né? E daí trazendo na primeira tentação mesmo, né? Porque a primeira tentação parece algo que nem tem muito de finanças, né? O diabo fala, Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, em oração e em jejum, e o diabo fala, se és o filho de Deus, manda que essas pedras virem pães, né? Parece uma coisa simples. E muitas vezes, para nós também, o que é? É trocar o nosso salário, os nossos bens, por um produto. Transforma o seu salário em alguma coisa, mata a sua fome, sabe? Então, haja no impulso. E muitas vezes a gente desperdiça nosso dinheiro, que a gente trabalha o mês inteiro, porque a gente quer matar essa nossa fome que está dentro da gente. Que não é necessariamente fome, né? Exatamente, uma metáfora falando, né? Assim, Então, no caso de Jesus, era uma fome se fosse física. de pão, vai lá, né? Na realidade, é mais em cima da vontade do que da necessidade. Exato. Né? Né? Então, aí eu fui trabalhando essa primeira tentação. Puxa, quantas vezes a gente quer o resultado logo? Né? E às vezes a gente opta por meios não legais para conseguir um resultado logo. Às vezes a gente coloca toda a nossa estrutura familiar em risco porque a gente quer esse resultado logo. Né? Então, e a resposta Jesus busca na palavra. Né? Ele fala, não só de pão viverá o homem. Né? E o texto que ele usa, até um texto lá de Deuteronômio, que é uma situação. O povo estava fugindo do Egito, já tinha atravessado, chegando na Terra Prometida, e eles reclamam, puxa, cadê o pão? Né? E, só que eles, no caso, ficaram murmurando, foi o pecado deles. E Jesus não precisou murmurar, ele confiou, puxa, meu pai vai providenciar esse alimento, nem só de pão viverá o homem. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma análise e pensar, puxa, será que eu estou sendo dominado por esse impulso? Quem é a voz que está me falando, gaste aqui? Será que isso vem de Deus? Será que não vem de Deus? Será, igual você falou, é uma necessidade ou um desejo? Então, é bom a gente parar um pouco e analisar como que está os meus gastos, como que está a minha vida financeira, né? Porque muitas vezes a gente cai em tentações, né? Como o pastor Marcelo falou, que são iscas, são coisas na nossa frente e a gente, sem buscar na palavra, a gente acaba cedendo a isso, né? Sim. Uma coisa que, assim, que sempre me incomodou um pouco com relação eu acho assim, a questão do dízimo, né? De você guardar, né? A 10ª parte, né? Vamos dizer assim. Né? Se você devolver a Deus essa 10ª parte, né? Que começou isso com Abraão lá, com Melquisedeque, quando encontrou, né? E ele fez isso de bom grado. Perguntar, mas por que você fez isso? Porque você deu os despojos, né? Por que você fez isso? Aí ele sabia porque ele tinha feito, ele sentiu no coração de fazer aquilo, né? E eu já vi isso acontecer muitas vezes, assim, porque se a gente for lá em Malaquias, aí a gente vê uma outra coisa também que fala, porque entra também a questão das ofertas, né? Entra essa questão desse segmento. Então, assim, se você vai lá e faz uma oferta de uma forma, como é que eu posso explicar? Seria de uma forma não completa, né? Você acaba, ao invés de agradar, desagradar. Então, por exemplo, assim, de que adianta você vir aqui trazer o seu dinheiro se você está devendo na praça para um monte de gente? O que adianta você vir aqui e trazer o seu dinheiro se você não conversa com o seu irmão? Seu irmão de sangue. Se você é tratado com a sua família, com os seus pais, se você, dentro da sua casa, é um caos, é um inferno. Então, assim, qual é o tipo de oferta que você está trazendo? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho disso para a gente. Falasse, vou tacar fogo no parquinho. A complexidade está exatamente no coração, né? Sim. Porque a relação com Deus deve espelhar é o desejo de viver com Deus. Sim. Mas é fato, nos textos bíblicos e na vida, que as pessoas podem se aproximar de Deus para serem aceitos, para conseguirem mais, para ter um sucesso sonhado. Você pode ver isso no primeiro culto narrado na Bíblia, em Gênesis 4, né?
quando 2 irmãos vão levar ofertas a Deus e um fica muito bravo porque Deus gostou mais da oferta do outro. Então, e dali ele sai com a disposição de matar o irmão. Uhum. E mesmo Deus falando com ele, rapaz, não faça isso, controla esse sentimento de ira que você está sentindo, né? Então, quando ele fala para Caim isso, ele estava na expectativa de Caim ouvi-lo, mas Caim não deu ouvidos. Então, muitas vezes, o coração distante de Deus não significa presente ou não no lugar de culto. Sim. Às vezes você faz mais de um mero pertencimento, né? De você fazer parte do... De algo, de um rito, de um culto, e não se trata disso. O que Deus espera é que o adorador se entregue com tudo que é e com tudo que possui. Sim. Eu costumo dizer que eu amo ser cristão, porque eu sou um cristão convicto de experiências e também de profundo interesse na vida de Cristo, né? Mas me chama muita atenção que na igreja, lá em Atos, o povo não dava 10%. Sim. Vendia tudo. Sim. Oferta total, né? Porque o que baseava aquele tipo de ação era uma convicção e uma fé enorme, que estava para muito além das propriedades e do que se podia juntar e gastar. Que eles eram invejados, assim, tipo, pela população, né? Que não era cristã. Falando, nossa, olha como é que eles vivem. Né? Tipo, a admiração, né? A admiração. Vou mudar até a palavra, não é inveja, a admiração. Eles eram admirados por isso. E o próprio texto afirma que muitos foram se ajuntando justamente por esse amor que convergia em boas ações, em socorros e tal. Sim. Então, o fato de que a Bíblia pede o dízimo, a oferta, não se trata de uma necessidade de Deus. Sim. Se trata de uma necessidade nossa, Sim. de não estarmos presos tanto ao dinheiro, Sim. de não estarmos sendo dominados pelos bens, pelas propriedades ou pelas compulsões que adoecem a nossa sociedade. Sim. Então, agora é óbvio que o culto que Deus espera é um coração completamente dependente dele, Sim. tanto no que é quanto no que tem, né? Uma coisa até vou, como eu digo assim, já que vamos tacar o fogo no parquinho, vou mandar mais um. Uma coisa que me incomodou muito, que sempre me incomodou muito, sabe? E que em Portugal eu não vi isso. Apesar de quando eu fui para lá, falava assim, pô, você vai chegar lá, uma igreja fria, aquela coisa, aquilo tipo adormecido, né? Uma terra velha, né? Que tá todo mundo... Aí eu cheguei lá e foi a primeira vez em que um pastor foi na minha casa. Sentou comigo, com a minha esposa, tipo, aconselhou-nos, tipo, conversou com a gente e foi muito bacana. Então, assim, foi uma coisa completamente fora Nada frio, né? Nada frio, exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá não tinha o momento do ofertório. Não tinha um momento especial para que fosse dízimos e ofertas. O culto acontecia, todo mundo sabia do que tinha do que fazer. Tava lá o gasofilácio, tava a caixinha, tava seja lá o que fosse. Tava a pessoa já. chegava mais cedo, ia lá e pá. A pessoa mais tarde, antes de ir embora, tá. E aí, assim, eu vi isso, ninguém me contou, assim, aquela preparação toda, né? A música do Abre Bolso, sabe? Aquela coisa toda montada mesmo para que isso acontecesse. E aí, o que vinha na minha cabeça era o seguinte, poxa, ter que fazer esse tipo de apelo, ter que falar que precisa, ter que falar que está passando por algum tipo de dificuldade. Se está no centro da vontade, quem é o dono de tudo? Vai prover. Não é ele que vai prover? Então, existe essa necessidade de ter esse momento específico. Então, isso é uma coisa que eu sempre questionei. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Sim, né? Geralmente, quando fala de igreja e finanças, o primeiro assunto que vem com certeza. é o dízimo de oferta, é o que o povo vai querer saber. Mas tem os outros 90% também, né? Não, tem muitos outros. Os outros 90% às vezes é nossa responsabilidade, né? É interessante até que você falou de perdoar o irmão, né? Há uma passagem de Jesus que ele até para as ofertas e fala, antes de você seguir adiante, vai lá, volta lá para o seu irmão, resolve os seus problemas e depois você vai e traz os seus dízimos e as ofertas, né? Realmente, igual o pastor Marcelo falou, é bem
esse relacionamento, o seu coração como que está, né? Mas tem vários tipos de igrejas, eu acho que não seria o... Não tem como... não é uma né? generalização, mas são coisas que a gente vê com infelizmente tem muitas coisas, né? E que eu acho assim, o que manda muito, assim, o que rege, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não é uma pessoa especificamente, mas às vezes é um conselho, às vezes são inúmeras pessoas. Sim. Então, assim, é o que está ali. Eu já cheguei ao ponto de falar assim, cara, ou vocês estão muito doidos, ou Deus está muito doido. Porque, tipo, toda hora muda de ideia, uma hora é isso, uma hora é aquilo, outra hora é a igreja não sei na onde, outra hora é tal projeto, outra hora... Tipo, tá toda hora mudando e, tipo, nenhum termina, fica, tipo, ficando tudo pela metade. Tipo, é como se fosse um negócio, assim, falando diretamente, como se fosse um negócio em que, pô, uma startup, tentei aqui, não consegui, vou fazer aqui, tentei aqui, não consegui, vou fazer aqui, tentei aqui. Então, assim, são poucos que você vê uma regularidade e as coisas acontecendo de uma forma natural, segura e, assim, e com propósito real, né? Acho que... na verdade, eu vou fazer uma correção. Não acho que são poucos, eu acho que são muitos. Sim. Que tem essa postura... digna do evangelho ainda, infelizmente acabam os escândalos aparecendo para os outros. Sim. Mas você acabou enaltecendo o pastor Marcelo, né, todo no começo, essa figura do pastor, eu acho que isso é muito forte ainda. Sim. E Brasil, Portugal, em todos os cantos, né? Então, acaba tendo os escândalos, mas isso acaba, infelizmente, sendo uma pequena parte, né? Mas assim, existe um custo o que eu falo assim, das coisas, isso existe, mas... Dentro da minha bolha, né? Não posso também generalizar. Sim. Mas dentro do que eu vi, né? E não foram poucos, né? Foi muita gente assim. Por isso que eu falo, tem poucos como o professor Marcelo, que eu conheço. Sim. É claro, tem alguns outros. Tem até um que me acompanha desde que eu me converti na época, lá muito tempo atrás. Pastor Hélio, falecido já, ele era da Assembleia de Deus. Assim, um cara fantástico também, me ensinou muito. Me ensinou muito. E assim, eu sempre fui um cara questionador, cara. Então, assim, eu sempre fui um cara que vai lá e, tipo, vê, olha, e assim, e eu fiquei muito tempo atrás nos bastidores. E aí você vai vendo, cara, tipo, vai vendo as coisas acontecerem. E assim, e é claro, só que eu cheguei a uma coisa assim, são pessoas. Todos somos como nós. Como eu erro, também todo mundo erra. É isso, entendeu? Álvaro, eu acho que tem bastante pertinência com o título do livro. Sim. Porque, cara, o diabo tentou o Filho de Deus. Sim. Quem somos nós para não ser? E tentou, um dos 12 foi tentado. E tentou de maneira objetiva com riquezas. Na expectativa de uma aceitação, senão ele não tentaria. Sim, né? Com certeza. Então, é fato que todo humano, e até o Deus encarnado, Jesus, né, foi tentado, e todo humano vai ser tentado, e pode ser tentado. Sim. Qual é o grande problema? É dar ouvidos, Sim. cair na tentação, né? Então, eu creio que o grande desafio que a gente tem, e eu falo isso como um homem religioso, como um homem que tem uma função religiosa, como alguém que ocupa um cargo eclesiástico, institucionalizado, né? Numa igreja física e etc. Então, que tem responsabilidades sociopolítico-econômicas na sociedade. Então, essa pessoa pode cair. Com certeza. É uma pessoa. É uma pessoa. Ele pode ser tentado, por exemplo, a lutar pelo seu salário, a lutar pela sua melhora social. Ele pode ser tentado, não estou nem falando dos escândalos, desvios, das maluquices que acontecem por aí, né? Eu estou pegando... No simples mesmo. É o simples, é o dia a dia, porque a gente é humano. Eu estudei, para ser pastor, eu passei por uma faculdade, me pós-graduei em níveis do conhecimento. Você tem aquela expectativa por causa da sociedade, poxa, eu vou alcançar agora um patamar. Aí, mas você é um sacerdote, você não pode ganhar muito. Então, você tem que viver na penúria, na humildade, etc. Sim. Então, existe... Pega as 30 moedas e joga pra galera lá. Existe um imaginário em torno do religioso, do sacerdote também, que é muito exigente. É óbvio, não justifica os desvios, não justifica os desvarios que as pessoas fazem por dinheiro nas igrejas.
Sim. Não justifica. E em absoluto também, eu estou em defesa de qualquer desmando ou queda na tentação. Sim. Porque é errado. E pior, é péssimo testemunho para a obra de Deus, de Cristo e para os valores que estão na Bíblia, né? Sim. Mas o que é fato para mim é que a igreja, ela é uma instituição criada por Cristo, que venceu a tentação, mas é cheia de gente. Uhum. E nas pessoas existe o espaço para queda, né? E infelizmente a gente vive perto de muita gente que cai. Sim. E aí eu concordo com você que a igreja no Brasil, especificamente, eu vou ser bem específico, a igreja evangélica brasileira, ela tem passado por muitas tentações e algumas não têm suportado as tentações. Sim. Então é lamentável, é triste. Só que vou te falar uma coisa, por mais que às vezes eu fique falando assim, tipo, nesse aspecto assim de... pode dizer assim, pô, o cara tá malhando, tá queimando, não é isso. Até porque eu tive uma experiência muito, muito, muito forte. Teve uma vez que eu tava passando na rua e veio um jovem com um jornal de uma igreja. E ele me deu esse jornal. A hora que ele me deu o jornal assim, eu falei, não quero esse jornal não. Essa igreja aí só quer saber de arrancar dinheiro do povo e não sei o que, lá. Um bando de vagabundos só sacaneando com o povo com menor instrução e o caramba todo e tal, não sei o que. E eu saí dali. Eu andei 3 quadras e começou a me incomodar. Volta lá e pega o jornal. Aí eu falei, mas qual que é o sentido disso? Volta lá, pega o jornal e pede desculpa pro menino. Tá bom, voltei, peguei o jornal, pedi desculpa pro menino. Eu falei, cara, qual que é o sentido disso? O que Deus tá querendo? Aí veio aquela intuição, assim, né? Espírito Santo, no caso, né? Falando assim, quantas pessoas conheceram o evangelho através de você? Quantas pessoas conheceram o evangelho através desse cara? Com as falhas, com o que ele faz, não interessa. O que ele fez, o que ele faz, a quem cabe, quem é o julgador? Não é você. Então, tipo, quando você fizer pelo menos 1% do que ele tá fazendo, aí você pode falar alguma coisa. Agora, quando você não faz, aí você vai fazer o quê? Vai falar o quê, entendeu? Então, aquilo foi uma lição muito, muito forte. Então, assim, é claro, nunca pertenceria ali, porque não é o meu lugar. Sim. Mas existem pessoas que estão ali, elas são que felizes. Estão sendo abençoadas, Estão sendo transformadas, né? Essa questão toda. É a maneira como Deus fala, né? Tipo, se falou contigo, volta lá, pega o jornal, pede perdão pro menino, que para ele estava servindo, né? A função Sim. dele estava ali de distribuir o jornal, né? E eu fui puto escroto com ele, né? Deu aquela... Mas voltou a tempo, né? Voltou a tempo. Então, mas assim, depois eu fico pensando, muitas vezes a gente mesmo, né, nesse aspecto. A gente coloca uma baliza num X e se acha no direito. Até uma vez eu tive a oportunidade de ir numa igreja também, fazer uma palestra, não vou chamar de pregação, porque eu nunca fui pastor, mas assim, eu fui falar sobre isso. É a questão assim de... Eu falava que o homem, ele recebeu a lei. Aí ele se vestiu da lei e se achou no direito de aplicá-la nos outros. Aí Deus pegou e falou assim, idiota, vou descer aí e vou mostrar como é que se faz esse negócio. E aí ele veio e fez. Aí o que o povo fez? Matou ele. Então, é complicado isso. Então você vê, tipo assim, são contrapontos completamente diferentes, assim. Mas tem uma coisa que une as 3 coisas. A que você contou, que é a experiência lá do jornal e que você voltou, e essa coisa de rejeitar o Filho de Deus e de até matar a expressão maior do amor e da justiça, né? Então, por quê? Há uma coisa em comum. A obstinação, coração duro, insensível. Você não teve. Você foi capaz de voltar, ouvir a Deus e pedir perdão para o menino. Show. Extraordinário.
Agora, muitas pessoas que viram o Filho de Deus, viram o amor em carne, continuaram com corações obstinados, Não vou duros, voltar para trás. insensíveis. Não volto, minha tradição vale mais, minha fé vale mais, minha religião vale mais, meus hábitos, Vestido minha da lei, liturgia, né? E aí, quando você está obstinado, quando você está endurecido, é difícil demais você ouvir o amor. É difícil demais. O amor não penetra num coração duro. Pegando o gancho, sim, eu acho que tem muitos conceitos que estão enraizados no nosso coração, sabe? Às vezes conceitos sobre a fé, né? Sobre a maneira como viver o cristianismo, conceitos enraizados sobre finanças, sabe? Igual o pastor falou, puxa, também vou ter que viver na penúria ou viver nos palácios reais, né? Então, às vezes a gente também tem muitos conceitos que a gente precisa deixar o Espírito Santo entrar e modificar, né? E nas finanças em si, a gente tem muitos conceitos que estão desde que a gente, de criança, que a gente aprendeu dos nossos pais, ter dinheiro errado, ou, puxa, ter dinheiro é tudo na vida também, né? Então, a gente tem que deixar Deus entrar em nosso coração para mudar esses conceitos que estão enraizados, né? Eu acho que isso é o coração obstinado que o pastor falou, que a gente tem que deixar de ter esse coração obstinado, né? Então, porque como eu comecei falando assim, a Bíblia fala muito de finanças. E é um manual para a gente viver sem esse fardo, né? Se a gente seguisse o dia a dia, não só nas finanças, mas se a gente seguisse no dia a dia os ensinamentos bíblicos, com certeza a gente teria muito mais paz, muito menos ansiedade, pessoalmente falando, né? Uma família... Ia ter menos depressão, ia Com ter menos certeza. divórcio, ia ter Dormir melhor. muita coisa. O problema é que a gente tá lá, mas... Agora, uma frase também que eu queria que vocês... Depois um fala aí, o outro fala também para falar sobre isso. Aquela frase popular, né? Que fala assim, que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. Infelizmente aplicável em muitos casos, né? Sim. Infelizmente, né? Mas à luz, assim, dos estudos, do que vocês conhecem, assim, o que eu acho interessante, assim, ocorre muito essa frase, né? O dinheiro entra, o amor sai. Não, o dinheiro sai e o amor vai embora junto. Também tem isso. Eu tinha pensado ao contrário. Não, mas tem os dois, só que o mais frequente é esse. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. Mas tem o outro também. Às vezes o dinheiro entra e aí vem a confusão. Os irmãos estão tudo bem, entrou uma herança, e daí começa a discutir por causa de a esquina do terreno, o piso que está na minha casa, a sua fazenda ficou com mangueira e acabou o amor. Aí um pai deixa de falar com o filho por causa de dinheiro. Olha quanto que afeta. Irmãos de sangue se odeiam por causa de dinheiro, sabe? Aí você fala, puxa... Por causa de uma xícara. Por causa de uma xícara. Né? Parente a gente não se escolhe, né? Vem. A gente fala parente não é família. Né? Parente não é família. Né? Mas de repente você perde um amigo de infância que foi padrinho de casamento, porque você emprestou o dinheiro, ele não pagou, a mulher está cobrando, e aí... Né? Então o dinheiro afeta quando sai, muitos casamentos acabam porque acabou o dinheiro, né? Mas muito também quando o dinheiro chega, né? Agora eu lembrei da passagem da pesca maravilhosa. Então ali tem duas situações financeiras. Então primeiro Pedro estava ali, puxa, não pesquei nada, estou precisando, estou endividado, o que vai ser, não estou pegando nenhum peixe, é minha profissão, não está entrando nada, ponto. Jesus vem e faz uma transformação, uma multiplicação, perdão, e pesca um monte. Aí começa uma crise da rede cheia de Pedro. Começou a ter tanto peixe na rede de Pedro que ele começou quase a afundar. Começou a rasgar as redes. E agora? O que eu faço? Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Largo mão disso? Mas se eu continuar, vou morrer com o barco afundando? E de repente preciso de um olhar de fora, os outros discípulos, calma lá, eu te ajudo aqui. Pega um pouco, vem do meu barco. Né? Então, muitos casamentos acabam não porque na momento difícil, tem que estar na pobreza, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, né? Mas muitas vezes na riqueza, o casal construiu aquela casa. Puxa, e agora? Quando estava dividindo o lanche, estava bem. Mas de repente entrou o dinheiro, acabou. Né? Você vê, então, muitas vezes o problema está na rede vazia,
A gente precisa de Deus, e às vezes a rede cheia a gente precisa de um olhar diferente. Falar, puxa, não, calma, é só você ir por aqui, Sim. e resolve. Né? A gente não percebe um pouco essa crise da rede cheia. Né? Por isso que eu falo, são conceitos que estão enraizados. Né? Puxa, com casamento que acaba, igual você falou, por causa de dinheiro. Puxa, por causa de dinheiro. A pessoa que você falou que quer amar a vida inteira, né? Puxa, o que é dinheiro? O que a gente vai levar daqui? Né? Então, eu comentaria a frase sobre os 2 paradigmas dela, amor e dinheiro. Quando o amor é amor, não precisa tanto de dinheiro. Quando o amor ao dinheiro é maior que o amor, tendo muito ou faltando, o amor vai embora. É porque, na verdade, o amor não subsiste onde há essa vaidade, né? Sim. Onde há a ganância. O amor, como diz o poema do amor lá, do capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Muito bem gravado aí pelo Legião Urbana, né? Acho que é Legião Urbana, né? Foi Renato Russo, né? Acho que foi, se não me engano. Então é isso aí. Monte Castelo é o nome da música. Monte Castelo, que faz aí Camões com 1 Coríntios 13, né? Fala, o amor não se ensoberbece, o amor não busca seus próprios interesses. Quer dizer, o amor não tem convivência com essa lógica do enriquecimento, essa lógica da falta ou do excesso. O amor é o amor, ele é suficiente, ele é potente o suficiente para trazer a completude para ambos. Mas eu sei que viver o amor também tem correspondências sociais, né? Sim. A gente tem exigências sociais, mas aí não está numa questão do amor, está das tentações dele. Sim. Mas em que medida o amor é tentado? Em que medida o amor ele é colocado de lado para eu ter outras coisas? Sim. Então, quando a gente estabelece a lógica da riqueza, da vaidade, da ganância, da propriedade, e a gente relaciona isso com amor, a gente está pegando uma coisa que tem valor e trocando por uma coisa que tem preço. Sim. E são coisas muito diferentes. O amor é um valor sem preço. Ele é só Aliás, valor. em Cristo, ele é um valor que tem um preço de morte e de vida, né, ao mesmo tempo. Mas ele é um valor que se sustenta e que é completo e que não depende. Agora, o que tem preço, isso dá muita confusão. Hoje em dia eu vejo uma coisa assim que acontece, eu já refleti bastante sobre isso. Assim, acho que os momentos mais felizes da minha vida foram os momentos onde eu estava mais ferrado. Porque, assim, você não tinha preocupação. Você não tinha... Não, porra, tem que reformar a casa. Não, tem que comprar um carro melhor. Eu tenho que... Cara, você só tinha o dia à noite e X de grana no seu bolso, que era sua janta e seu almoço, sua condução no outro dia. E outro dia começava de novo e aquilo vinha. Então, quando a coisa era mais próxima, tipo, do hoje... a coisa rodava muito mais e a gente acabava conquistando. A conquista sempre era consequência, não era o objetivo. Então, toda vez que a conquista passa a ser o objetivo, o restante passa a ser secundário. E aí você dá mais importância para as piores coisas e às vezes, dá mais importância para as piores coisas e menos importância para as melhores, né? É o que Jesus, em certa medida, fala, né? Você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão chegar, né? Mas se você coloca outra coisa para assumir aquele valor, valor prioritário, você se enrolou, né? Uma coisa você assim, abriu mão, né? Eu acho a questão assim da educação financeira, de você ter essa... porque assim, querendo ou não, você tem um manual, né? Você tem um manual de vida, né? Não só de vida, de conduta, de uma série de outras coisas. Para quem acredita, para quem não acredita, se não acredita. Se você não acredita, eu até aconselho que você leia. Mesmo sem acreditar, vai lá e lê. Tem muito da Bíblia. Só lê. Tipo assim, você falar, pô, né, Deus, não sei o que, Caim, Abel, não interessa, cara. Se você não acredita, só vai lá e lê. E experimenta. Se coloque como um livro. Isso de tudo é uma boa literatura. Sim, mas assim, é um código de conduta.
do ser humano. Isso não quer dizer assim, o cara fala, mas lá apedrejava, não sei o que lá, mas aí também tem contexto, né? Com certeza. Como é a mesma coisa você pegar, tipo, pensar, pessoal lá, Homem das Cavernas, como era a comunicação, como eles se comunicavam, como eles falavam, como eles faziam. E a coisa, claro, vai havendo essa evolução e, de certa forma, uma certa involução também. Sim. Isso faz parte. Então... O problema é que a pessoa, às vezes, fica só nesse trecho que ela, digamos, não concorda, não está de acordo com ela, assim, ela deixa de ler todos os outros, né? Fica só na escravidão aqui, nesse ponto. Segue adiante, que tem muita coisa. Deus era mal, né? Aquela questão, Deus ele castigava. Deus punia, Deus mandava o dilúvio para matar todo mundo, Deus mandava o exército lá arrebentar com tudo. Esses aqui pecaram, mata todo mundo. Então, assim, fica meio uma coisa... Mas você vê a dureza como era, né? A dureza do coração. É o que você explicou agora há pouco, né? Então, você pensa se os caras... Se chegou um momento em que nós, né? Seres humanos, a gente chegou a matar o Filho de Deus, né? Para quem acredita, para quem não acredita foi um profeta, para quem não acredita foi um bom homem. Foi pelo menos um cara que dividiu a história entre antes e depois dele. Se você tem algum argumento melhor que isso aí, você conhece mais alguém que falou assim, existiu tudo antes de mim e tudo depois de mim. Se você tiver um argumento melhor que isso aí, você pode falar aí, manda nos comentários, pode xingar, fala o que você quiser. É bom que vai dando comentário, vai dando engajamento, pode mandar aí. E assim, eu vejo isso assim como uma, como eu falei assim, as coisas simples elas vão sendo deixadas de lado e as coisas... Sim. E aí a gente vai procurando. Você vê, por exemplo, agora, essa questão lá assim, como eu trabalho com digital, então eu tô sempre nesse meio do povo querendo ser rico. Tá na moda agora. É o joguinho do tigrinho que você vai ganhar R$2.000 por semana, não sei o que, vai lá, é o joguinho, não sei o que lá, do Mines lá, das minas, não sei o que você vai ganhar o dinheiro. Ou não, você pode ficar fazendo avaliação de loja que você vai ganhar dinheiro. Aí o outro fala, não, porque você é general, todo mundo é general. Porra, mas e quem que vai ser soldado? Só muda a interface, né? Mas é tudo esse mesmo propósito de ganhar dinheiro como se fosse algo fácil, não precisa de nenhum esforço. E a gente sabe que não é assim, né? Não, e o que me incomoda... boa tentação. E o que me incomoda muitas vezes é falar assim, não, porque você veio para reinar. Você veio... Quem falou isso? Pô, você está falando de Bíblia. O próprio cara está falando de Bíblia. Você vai lá e pega lá, no mundo tereis aflições. Quem for me seguir vai se ferrar. Hoje a gente se ferrar. Hoje a gente tem uma ferramenta que é muito complicada, você falou da internet, que ativa a nossa comparação. Sim. Né? Então, né? Então, vou pegar a terceira tentação ali, né? O diabo falou assim, puxa, eu te dou todos os reinos, todos os povos, se você me adorar, né? E às vezes a gente quer ter esses reinos por causa dos outros. Para eu falar assim, puxa, o fulano de tal deu certo, eu também vou nessa linha. Eu tenho que provar que eu conquistei, sabe? Eu vim lá de baixo, agora estou lá em cima. Então, muitas vezes a gente cai em ciladas, não por causa nem de nós, porque a gente quer olhar para o outro. A gente quer mostrar que tem o poder, né? Então, uma das tentações, tanto falando dos pães e das pedras que eu falei no começo, foi uma tentação de mostra o seu poder. Mostra o seu poder. Mostra que se você é o filho de Deus mesmo. Fala, posta no Instagram que você conseguiu, vai. Quero ver agora. Isso. Então, a gente é bombardeado totalmente por isso. Então, você acaba de ser promovido. Você vira um gerente. Você tem que mostrar que você é um gerente. Troca o seu carro. Você tem que mostrar que você está bem, então você vai fazer uma viagem de férias melhor, porque esse hotel aqui não combina mais comigo. Então, a gente está o tempo inteiro tendo que mostrar. E as pessoas estão endividadas, porque tem que mostrar. Meu celular tem que ser bom. Meu carro tem que ser bom. Minha casa tem que ser bom. Então, igual você falou de contentamento, né, de um pouco de analisar essa gratidão. Puxa, calma aí, eu estou querendo prosperar. Por mim, pela minha família, ou porque eu quero mostrar alguma coisa para alguém? Eu quero reparar a minha história, quero consertar, igual eu falei, puxa, de onde eu vim, ninguém acreditava em mim, agora eu estou aqui. Ou eu quero, porque para tal fulano deu certo, eu vou copiar. Sabe, a gente está muito num momento assim, de fazer para os outros. Vou postar para dar certo, para enganjar, entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouco, puxa,
senão de repente você está desviando do propósito. Sim. De repente o barco está afundando, igual falando da história de Pedro, e você continua nessa linha porque deu certo para um, né? Então, essa ideia da comparação é uma grande ferramenta de estragar sonhos, estragar os propósitos, porque a gente deixa de fazer o que Deus preparou para a gente, planejou para a gente, por causa do outro, entendeu? Então, é uma ferramenta hoje que a gente tem que tomar muito cuidado, a comparação. Eu vejo que é onde a gente está... Até essa quantidade de ansiedade, né, que é gerada, essa ansiedade de informação. Você tem que ter aquilo, porque eu estou desatualizado. Todo mundo já está sabendo o negócio, eu nem sei quem que é o fulano de tal. Então, assim, é umas coisas que acabam... São supérfluas, né? Tipo, você não tem uma... Eu acredito que a sociedade, hoje, ela tem preferido determinadas anestesias a uma vivência de uma realidade, né? Isso sempre aconteceu, e em várias épocas, isso aconteceu de muitas maneiras, né? Mas hoje em dia a gente percebe que a anestesia é ter. Não é ser. A anestesia é conquistar, a anestesia é lutar para mostrar poder, grandeza, né? É uma anestesia. E eu acredito que para algumas pessoas, uma anestesia importante. Mas a anestesia tira a sensibilidade igual. Sim. Né? A anestesia desconecta. Ela tira a dor, mas ela tira os outros sentimentos também. Ela desconecta. Ela pode te emparelhar fora da realidade, inclusive. Então, assim, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque no mundo, se a gente não viver com sabedoria, a gente vai se satisfazendo com anestésicos. Sim. E aí você vê a produção de muitos anestésicos, a drogadição aumentando, né? Você percebe essas coisas acontecendo na vida da sociedade e que tudo está ligado a dinheiro. Sim. Ao consumo que gera recurso, ao recurso que gera riqueza, a riqueza que gera grandeza, a grandeza que gera poder. Isso está no traficante, está no miliciano, está na política. Está na política. Está na religião. Sim. Então, está na sociedade toda. Está na sociedade como um todo. É. Então, mas a gente precisa tomar muito cuidado com os anestésicos, porque os anestésicos podem gerar em nós distúrbios profundos. E uma alienação completa. Com o tempo, pode se tornar irreversível. Sim. Irreversível. Fica sequelado mesmo. Pior que uma pedra de crack. Então... Até corta esse Luizão, depois não pode colocar um... Senão não vai sair no YouTube. Pode falar crack da Copa. Cara, eu acho assim... Eu particularmente, são assuntos que eu gosto demais. Se bobear, a gente vai ficar aqui um tempão. Não, é o papo de primeira, tá bom? Mas assim, uma coisa assim que eu vejo, como que eu tava falando com relação a essa... principalmente com relação a dinheiro mesmo, falando de grana, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Então, assim, eu vejo que é sempre colocado essas iscas. É o que você falou ali, por exemplo, eu até brincava quando eu dava umas palestras sobre rede social, assim, eu falava que a rede social é o meu maior que o seu. Então, você é o cara... É tudo comparação. É a questão da comparação. Exato. Então, ninguém posta uma foto ferrada. Puta, eu tô aqui em depressão, olha minha cara, olha, porque eu acabei de tomar 3 remédios aqui, ó. Olha aqui a quantidade, ó, um monte de ansiolítico, um monte de coisa, ninguém posta isso. O cara vai postar lá... TBT lá de... Olha que céu maravilhoso, não sei o quê, e o cara tá lá tomando remédio. Então, assim, e essa questão, assim, uma coisa que eu sempre, assim, eu tenho uma treta com isso, é justamente nessa questão de quando você coloca que você não está conseguindo, que você não conquista o que fulano, ciclano conquistou porque você não está no propósito, porque você não crê o suficiente, porque você não se entrega o suficiente. Isso é terrível. Cara, isso vira um fardo. Sim, é igual, por exemplo, para mim isso tem tanto peso quanto um adolescente ficar gritando que fascista não sei o que lá,
para uma professora, gritando para a professora. Aquilo lá me gera tanta revolta quanto esse tipo de coisa. Entendi, assim, sabe? vídeos assim, entendi. Falta de respeito, falta de amor mesmo com as pessoas, entendeu? Entendi. Tem até uma música eu sou fã pra caramba do Mauro Henrique, cara. Tem umas músicas dele cabulosas. Mandei umas pro Luizão esses dias. Luizão é meu... Como que é o nome mesmo do cara? Esqueci de novo. Mandíbula. Que tem Inteligência Limitada, tem o Mandíbula. Ele é o meu Mandíbula. Aí a gente troca umas músicas, essa do João, que é fantástica. E tem uma tem uma que chama Herege, que inclusive foi a que inspirou para que eu montasse o trabalho do Herege e tal, né? Mas tem aquela Onde Está Deus, que ele fala, se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, onde está Deus? Né? Aí na própria Herege ele também fala, acho que essas músicas não são dele, ele interpreta, né? Mas no Herege fala assim, eu expulsava demônios no seu nome, e os pecadores que morram de fome. Aí ele fala assim que ele é um herege porque ele não cumpriu um mandamento, ele desamou. Então, esse cara é muito forte. Aí ele fala assim, tem uma parte lá, fala, a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor, se ele é amor. É interessante, você está falando de amor, ou o pastor falou de amor. Interessante você pegar igual de dinheiro, né, lá em Coríntios, né? Se você falar assim, se eu der tudo que eu tenho aos pobres, peguei tudo e dei aos pobres, se não tiver amor, não serve de nada. Não serve de nada, entendeu? É para ser generoso? É para ser generoso, mas sem amor, não vale a sua generosidade. Foi como a viúva que deu a moedinha, que era assim, era o que ela... só que os caras usam isso como o tudo. Dá seu tudo. Dá seu carro, sua casa, não é isso. Ali ela deu o tudo dela, não era... equilíbrio, né? Não é questão da grana. É a intenção dela ali. O tudo dela ali era a intenção. É a entrega, não era a entrega confiante, né? Exatamente. Tipo assim, eu só tenho essa moedinha. Essa moedinha compra o pão que eu vou comer amanhã. Sim. Mas eu confio que amanhã eu vou ter meu pão. É isso aí. Então, assim, é a entrega dela. Então, não é que tem que dar tudo. Então, toda vez que eu vejo esse monte de papagaiada nesse sentido, assim, isso me deixa meio de cara, assim. Tem que fazer um filtro. A Bíblia diz, retém o que é bom, né? Então, nós somos seres pensantes, nós conseguimos fazer uma leitura. Puxa, concordo com isso, discordo disso, né? Retém o que é bom, o que não é bom, descarta, né? Então, nós temos esse critério, essa análise, fazer essa ponderação, cabe a nós fazer isso. Puxa, e esse canal é um canal justamente para isso, sabe? Para a gente poder... Eu não sei qual o tamanho de alcance que isso vai ter. Pode ser estrondoso, pode não ser estrondoso também. Pode ser 1, 2, 10, 15, 20, não importa. Sim. Mas, assim, o que eu sempre prezei, assim, essa questão do papo de segunda, porque é segunda-feira, né? Conversa de primeira. Que é para a gente trazer conteúdo de verdade, coisa interessante, que a gente possa provocar as pessoas a ter essa questão de parar e pensar e ver o que está fazendo e ver o que está, né, para onde está indo, exatamente. Então, e a gente está vendo esse tempo, né, Álvaro, assim, com tanta complexidade, né? O ser humano sabe o que tem que fazer e não consegue fazer. Ele já conhece as soluções, ele não consegue tomar as decisões das soluções. Ele sabe o que precisa mudar, ele não consegue mudar. Então, assim, a gente acabou de passar por uma onda de calor. A gente está falando do aquecimento. Vê todo mundo falando de aquecimento há décadas aí, né? E aí você chega e fala, qual que é o sonho de consumo hoje do brasileiro aqui no Centro-Oeste? Comprar um ar-condicionado novo, que é para fazer mais de preferência, então, a gente não pensa de em plantar uma árvore, a gente não pensa em fazer uma roda d'água. Não é nem mais do All-Inverter, agora é aqueles que não tem vento. Já viu aquele que não tem vento? Ele não tem vento, ele não venta, ele só fica gelado. E aí você vai percebendo que tudo é o consumo, o lucro, é a indústria, é a tecnologia, é não sei o quê. Então, ao passo de que a gente tem uma criação para cuidar, a gente prefere a técnica que a gente inventa. E a gente, ao invés de voltar os olhos para aquilo que de fato é valor, a gente fica com o que é preço. E a gente vai se desgastando para comprar quando a gente podia ser. A gente está longe demais e a gente já sabe disso. Tem milênios de conversa
tem milênios de filosofia. Fora a religião, Sim. tem milênios de conhecimento que a gente sabe o que é certo fazer e o que deve ser evitado. E a gente cai na tentação. E a gente prefere o caminho da destruição. Não só cai na tentação, mas também cai em narrativas, né? Sim. Por exemplo, um exemplo simples é do gás, né, do CFC, que era, isso aqui destrói a camada de ozônio, não sei o que, blá, 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 não pode ser, não pode mais nem ter no desodorante, não pode mais ter no ar-condicionado, não pode ter mais nada. Aí passou um longo tempo, você viu lá. Por quê? Porque a patente acabou. Ficou de graça. Aí criaram outro gás que era pago com patente. Pronto. Aí agora esse outro gás que é bom, porque ele tem patente. O que não tem mais patente, que é de graça, não presta mais, né? Prestou até enquanto ele tinha patente. Depois parou. A gente tem que estar cuidando dessas tendências, essas modas, assim, né? Saber ouvir que de quem está vindo esse conselho. Se é de Deus ou se não é de Deus. Né? Se a gente pegar na segunda tentação, o diabo falou assim, pula do penhasco, que os seus anjos vão te segurar. Ele citou um versículo bíblico. Né? E Jesus, ele não foi só fui no impulso, é verdade. Agora vai ser meu nome. Porque já imaginou? Já imaginou assim, se Jesus pulasse naquele penhasco? Todo mundo via assim, o Filho de Deus, olha o poder dele, os anjos segurando. Ele não chegaria até a cruz. Sim. E o propósito de Jesus é chegar até a cruz. Então ele ganharia, digamos, essa primeira batalha. Ou viraria um meme ele caindo de cara no chão. Ou viraria um meme, porque às vezes a mão de Deus não tá. Pela resposta dele, ele cairia de cara. É verdade. Porque às vezes a gente fala isso, eu vou pular porque Deus vai prover. A mão de Deus tá? Se a mão de Deus tá, ele segura. Se a mão de Deus não tá, se o teu objetivo é enriquecer, igual como eu falei, para comparar com outro, ou eu estou enriquecendo na desobediência, na desonestidade, será que a mão de Deus está? Se ela está, ele me segura. Se não está, o tombo é grande. Sim. Porque o pessoal fala, pula de cabeça, vai. De repente o cara coloca todo o seu dinheiro e só fala, não, Deus vai prover, vai dar certo. Né? De repente aí a mulher dele falando para ele não fazer, os pais falando, os amigos de verdade, né? Porque também tem os amigos. Aí o cara ia falar... Tem os da onça. Aí tem os da onça que vai lá, pula. Já tem aquela voz, igual você falou da voz do jornal, falando, não vai, mas você tampa os ouvidos, fala, não, eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente, né? Porque até no versículo que Deus proverá, lá em Deuteronômio, está assim, no monte do Senhor, Deus proverá. Então, há um local, né? Então, às vezes a gente pula e fala, vai dar tudo certo, Deus vai me segurar. De repente, você já assinou seu financiamento, já parcelou tua casa em 35 anos, que não passa nunca aqueles meses. E se a gente pegar e trouxer o monte do Senhor para uma coisa mais... se você estiver em posição, né? Aí ele... Condição dele, né? Condição, submissão, todos os estão em posição. Isso não quer dizer que você vai ter que subir no monte. Isso, não é algo físico. Sempre a Bíblia a gente assinar o contrato lá em cima. Né? Então, antes de assinar o contrato, pensa. Antes de falar, Deus proverá e me jogo. Calma lá. Será que é Deus falando ou será que não é Deus? Então, a gente tem que fazer esse critério. Né? Então, Jesus falou, puxa... E para o cara que não acredita em Deus, também cara, sua consciência. Consciência, sua família. Pede um conselho, saia do impulso. A gente é muito imediatista. Para um pouco. Ô, amigão, eu tô querendo entrar num negócio aqui. Você acha que é boa, você acha que é furada? Tá falando que para quem não acredita em Deus. Ô, parente, tô querendo entrar nisso aqui. Você acha que é golpe? Cara, está com cara de golpe. As pessoas caem em golpe financeiro porque não dá aquela pensada. Puxa, Age no impulso. Significa se eu clicar aqui... Eu sei, eu comprei uma TV de R$1.000 que eu não recebi até hoje. Se eu clicar aqui, eu vou ganhar dinheiro. Se eu cair nisso aqui, isso é uma pirâmide. Calma lá. Então, pare um pouco. Não age no impulso. A gente perde muito dinheiro, cai muito em tentações financeiras porque a gente age muito no impulso. Jesus falou, não vou pular, vou esperar um pouco. Vou certificar o que diz os outros textos bíblicos. Né? Então, aí ele cita o Salmo 119, que é um salmo bonito. Sim. Né? E aí ele percebe, puxa, não vou seguir adiante, entendeu? Então, segura a onda, né? Mas você não conseguiu, vai lá. Eu não consegui. Eu tô lá de boa, aí tava lá tava na barbearia, sentado assim e tal, aí chegou uma mensagem de um amigo meu lá, no Stories, logo que foi um dos primeiros golpes que apareceram no Instagram.
Aí tava lá, TV, ar-condicionado, minha amiga tá indo embora, não sei o que, tá vendendo, baraná. Aí eu peguei e mandei no direct dele, falei, cara, essa TV aqui, 60 polegadas, R$1.000, tá muito barato. Você olhou essa TV? Ela é boa? Olhei, pô, fui lá e era um amigo meu, tá ligado? Falei assim, eu olhei, tá de boa, não sei o que. Eu falei, cara, vai. Certeza mesmo? Ele falou, certeza. Eu falei, então beleza, passa o Pix aí que eu vou fazer, então. Aí ele falou, só que eu vou passar o Pix da menina, né, que tá vendendo. Aí eu falei, tá, mas como que é o nome dela? Aí ele falou o nome, tudo isso aqui, mandou até a foto do cartão. Fui lá e plau. Aí eu não consegui mandar o comprovante pelo Instagram, peguei e mandei o comprovante pelo WhatsApp. Aí ele falou, mano, meu Instagram foi clonado. Eu falei, sério? Naquela época eu não tinha seguro de Pix, não tinha porra nenhuma. Me ferrei, perdi milão. Bom, milão, né? Mas tem gente que coloca todas as economias, né? Então, mas na hora milão era muito dinheiro. Né? Então a gente percebe, conversando com as pessoas, puxa, o quanto que a gente cai fácil. Por que tem tanto golpe? Porque a gente é muito ganancioso. Sim. A gente quer o dinheiro rápido, sem esforço algum. Uma TV dessa, sei lá, ia ser R$6.000, R$7.000. Né? Por R$1.000? Negoção. Será que eu falava pra minha esposa, amor, será negoção da China, né? Será que é bom? Né? Mas tem muita coisa nesse sentido. Ou mandar pro seu amigo no WhatsApp, né? Falar, seu celular, é verdade isso aqui devia mesmo? Ter ligado, né? Ligado pra fulano, ele. É você mesmo, tá vendo isso aí e tal. Aí ele já tinha me falado e eu não tinha caído. Então, entendeu? Na hora do... não, pô, mas já pega agora pra você. E o cara é filho da mãe, mandou ele assim, já faz agora pra você garantir. Garantir. Desse jeito. A pressa é iminente, não pode parar um minuto, não pode esperar um segundo. Tem que ser agora. Se você esperar, você vai perder. Aí já... Gatilho de escassez. Aí já era. Eu tenho um privilégio nisso. Eu tenho pouca impulsividade para essas coisas. Nenhum impulso. E quando vem uma oferta para mim, eu falo, não, esse santo tá muito bom para ser verdade. Você faz essa análise? Não, eu já sou um pouco meio impossível. Não, eu queria esses cursos online, então você olha e fala, meu Deus, tem que pegar o cartão de crédito, vai. Já era. Já era. Não. Uma coisa que eu tô aprendendo agora é de não deixar, de trocar o código de segurança. Uhum. Porque, tipo assim, eu deixo cadastrado o cartão, se você deixar cadastrado o cartão, você vai lá para compra. Uhum. Só que aí quando você faz a rotatividade do número de... Aí você vai lá e manda o cartão, aí ele fala, não tá conferindo o código de segurança. Aí você tem que ir no banco de novo, gerar um novo. Aí nessa pegada você já... Você sabe um lance que a tentação tem em comum? É a falsidade. Você pode ver que toda tentação de Jesus está ligada à falsidade. A falsas propostas, falsas conquistas. Porque não teria nada daquilo. Não, o diabo é dono do mundo. Até porque o diabo aonde? Não pode dar nada pra ele. Da onde, né? Da onde? Aonde que o diabo tem autoridade para ensinar a Bíblia, né? Então, assim, para falar para Jesus o que o texto significa, né? Então, assim, é tudo fundamentado em uma falsidade, em uma falsa ideia. Uhum. E a gente, infelizmente, a gente é capaz de cair em umas falsas ideias. E a gente é capaz de ser enrolado, e a gente é capaz de se lambuzar na falsidade. Não é à toa que quando Jesus ensina os discípulos dele lá no Sermão do Monte, ele fala, cuidado com a hipocrisia. Porque a hipocrisia é ao mesmo tempo a arte de interpretar, mas é a arte de ser falso. Sim. Né? De corromper, né? De falar coisa que não é verdade, de falar palavra que não é sua, de prometer uma coisa que você não vai cumprir. Uhum. Você tem que falar assim, sim, não. Esse negócio de ficar falando as coisas e não cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Então, a gente cai nas tentações porque a gente cai na conversa da falsidade. Sim. E a gente, muitas vezes, se afasta de bons caminhos porque a gente ouve falsidades. E a gente se enrosca nelas. Aliás, a gente, às vezes, casa com elas. Sim. E aí isso se torna muito complicado.
né? Muito complexo. Você traz para o seu dia a dia, fica junto contigo, né? Sim, sim. Então, Puxa, essa conversa podia ter sido antes do livro, então. Tanta frase aí boa que dava. Depois você já faz a segunda edição. Tem que fazer a segunda edição. Essa da falsidade nota foi de uau. Nota de rodapé. Já manda o prefácio. Pastor Marcelo fazer esse prefácio. Foi muito boa essa Você tá com livros também, né, pastor? Você falou Pois agora há pouco. Rapaz, eu lancei, já tem 3 anos que eu tenho lançado paulatinamente uma série de estudos que eu fiz na história da Bíblia. Uhum. Então, começa lá no livro de Gênesis, né, e vai seguindo os períodos históricos da Bíblia. E já lancei até o 5º. Legal. Então, já tem 5 volumes lançados e, se Deus permitir, tem mais 3. A gente termina com a história de Atos, que é a história dos discípulos de Jesus. Então, está tudo caminhando. Legal. Acho que em fevereiro sai o 6 aí. Vou aproveitar, legal. vou aproveitar esse gancho. Depois me passa os links desses livros aí para eu poder divulgar, tá? Sim. Obrigado. Eu aproveitar o gancho. Aquela teoria. Deus fez o mundo e estava tudo bom. Uhum. Pum! A terra era disforme e vazia. Nesse meio tempo, tem aquela teoria, né? Que ali foi onde Lúcifer foi lançado, né? Com o texto dos anjos também e arrebentou com a terra toda que era boa e estava tudo pronto. Isso, assim, dentro dos seus estudos. É claro que é uma... Nossa, vou deixar o Thiago falar. Eita, eu ia deixar. Não, porque tem inúmeras teorias que falam naquele meio, entre o versículo 1 e 2, né? Sim, exato. Acho que a palavra que você falou boa é teoria, né? Esses dias eu descobri o que é a diferença de teoria e teorema. Nunca sabia disso. Aí eu vi era um curso, nada a ver, um curso bem diferente, assim. E aí falava de teoria e teorema. Teorema é algo comprovado. Sim. Teoria é algo que está em aberto. É. Então, acho que assim, tem muitas teorias no Gênesis. Acho que o Marcelo, como escreveu um livro disso, com certeza vai ajudar mais. Mas teorias, às vezes, até absurdas, assim, algumas, né? Que você fala, puxa, se você pegar no contexto bíblico, acho que não caberia muito bem, né? Então, eu fiquei pensando nisso, tipo, essa diferença de teoria e teorema. Eu já andei dando umas rabiadas uma vez porque o cara mandou arrancar meu boné. Ali eu não tava nem de boné, eu tava de bandana, porque eu tinha uns Rastafari quando eu tinha cabelo. Eu tinha uns Rastafari, assim, eu colocava a bandana pra travar os Rastafari. E aí, aí o cara falou assim, aquele que profetiza e ora com a cabeça coberta desonra a própria cabeça, não sei o que, blá. E falou umas 3 vezes, cara. Ficou umas 3 vezes, assim, tipo, ele interrompeu a pregação pra ficar batendo nisso, sabe? Pegou algo literal, E aí ele falou assim, não, irmãos, é que a gente tem que... A palavra fala que a gente tem que admoestar uns aos outros em amor, né? Você já tá mandando no meio de todo mundo ali, você já não tá falando no amor, então... Faltou sabedoria. Aí, beleza. Aí, sabe o que aconteceu? Depois eu chamei ele no canto, a hora que terminou, assim, eu chamei ele no canto e falei assim, eu não vi nenhuma menina, nenhuma moça aqui de véu. Porque se eu tenho que tirar, ela também tem que colocar o véu. Tem que ver o contexto da igreja. Aí eu falei, se você falou em admoestação, né? Não criticando quem usa, quem não usa, né? Isso é indiferente de roupa e o caramba todo. Mas se a gente for pegar a contextualização de Corinto, era o quê? Corinto é uma cidade portuária. Os cristãos eram perseguidos. O cara com chapéu na cabeça, você não sabia quem que ele era, se ele era um soldado romano, se ele era qualquer outra coisa. E as mulheres com o véu, as prostitutas se convertiam. Exatamente. E elas tinham cabelo curto. Elas colocavam o véu, então automaticamente a conversão acontecia de imediato. Então elas passavam a ser uma mulher direita. Então é uma questão de contextualização. Sim. Aí eu falei para ele, já que você falou em admoestar, então eu tô te passando o contexto para você entender. Não vou fugir da pergunta, não. Tá. Você tá achando que eu tô querendo fugir da pergunta? Não tô, não. Tava só na brincadeira aí pra gente papear. Mas assim, eu entendo o livro de Gênesis e as narrativas de criação como 2 narrativas diferentes. A primeira, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, e o capítulo 2, verso 4, até o capítulo 3, o final do capítulo 3, é a segunda narrativa. Contam a mesma história, Deus criando o mundo, sim, mas contam de maneiras diferentes. A narrativa que você mencionou é a primeira. Sim. É a narrativa organizada por 7 dias, 7 eras, 7 yom, como diz o hebraico, né? E nessa
nessa narrativa, há uma organização bem didática, né? Onde o primeiro dia criou tal coisa, o segundo tal coisa, o terceiro tal coisa, e ao final desses dias falava-se, eis que tudo era bom. Então, se essa teoria tem determinada pertinência, e se o diabo caiu entre um e outro, não seria o mundo bom, perfeitamente bom, só na análise estrutural da narrativa, né? Porque não haveria como a bondade se estabelecer e a perfeição se estabelecer com aquilo que não é perfeito caído, sim, ou é instituído, ou habitante, né, de tal coisa. Mas o fato é que a gente precisa encontrar uma explicação para essa história de Lúcifer, né? Então a gente fica tentando encaixar essa história nesse momento, né? E essa história não está no cânon. Ela está no livro pseudepigráfico chamado Primeiro Enoque, Livro dos Vigilantes, que é um livro que não foi considerado na sua autoridade como sendo sagrado, um escrito sagrado, revelado. Então a gente fica às vezes inventando teorias para encaixar outras teorias, para justificar algumas coisas que a gente crê, né? Então a gente tem uma série de problemas aí com essas questões, né? E que a gente fica tentando imaginar ou construir uma narrativa em cima de uma narrativa existente, sim, que a gente quer provar alguma coisa que a gente crê e não que aquilo que a narrativa quer dizer. Ou justificar qualquer tipo de exatamente. elucubração. Então, né? Isso, exato. O que a narrativa quer dizer é o que ela quer dizer. Sim. Deus criou, foi bom. E acabou. Né? E é isso aí. E é bom mesmo, a gente ama a Terra, a gente acha isso aqui tudo lindo, maravilhoso. Aliás... Quer viver bastante. Quer viver muito, né? Então, com todos os problemas, a gente curte muito o mundo que Deus criou para a gente, né? Sim. Cada imagem, cada cenário que a gente vislumbra, que descobre uma cachoeira, uma florzinha miudinha que eu vi esses dias, coisa espetacular. Então, assim, a criatividade divina, a bondade divina se expressa na criação de muitas maneiras. E é óbvio que também existe o mal, que está tão candente e tão óbvio no nosso dia a dia, né? Mas não fugindo da conversa e não querendo deixá-la muito sério, mas quem sabe para outra conversa a gente amplia, né? Amplia mais. É legal, às vezes a gente quer procurar, digamos assim, quem criou a roda, o detalhe da roda, e não está usando, né? Igual a firma falou, Deus criou tudo, nesse caso bom foi mais mundo, né? uma curiosidade, porque eu já li um monte de vezes, como tem também a questão, tem até um livro que o pessoal usa para jogar, né? Que é o livro de Nod, né? Que eles falam sobre... Ele fala um pouco lá do paraíso, do Éden, a saída, aí fala sobre Lilith, né? Que foi a primeira... mulher primeira de Adão, que dela saiu, aí quando Caim foi, aí dali nascem os vampiros, começa a viajar na maionese, aí já vem os clãs vampiros, por causa do sangue, que ficou, que falam que a marca que ficou nele foi o sangue, né? Aí é com muita criatividade. Não, aí vai, aí viaja mesmo. Então, mas é isso, né? A gente tem o mundo da literatura bíblica e a gente tem um mundo de outras espécies literárias, inclusive textos tão antigos quanto o livro de Enoque, que é um livro lindíssimo de ser lido, inclusive. Mas a gente precisa compreender que determinadas contingências da fé precisam de algum nível de autoridade para tal, né? Sim. Então, a gente, obviamente, que vai ter que discutir muito, e eu gosto muito da literatura antiga, né? Sim. E sou um apaixonado, não sou E um estudioso disso também. né? Mais ou menos, né? A gente faz algumas coisas, tenta conhecer um pouco, né? Conhecimento hebraico, grego. Um pouco, a gente se vira, né? Mas o que a gente deve entender diante desse contexto todo é que, de fato, a gente quer descobrir coisas que não estão ali. E a gente pode, com criatividade, preencher esses espaços. Sim. E, às vezes, a gente faz uma maçaroca de coisa. A gente faz assim, pela criatividade. Vira o balaio de gato. E às vezes não entende o que está escrito.
Sim. Que para mim é o maior problema. Tudo bem, se você entende o que está escrito e faz uma ampliação, pô, legal. Né? Você fez com base no que você com entendeu. pertinência, você faz ali com lógica o que está ali escrito. Então, existe até como conversar. Agora, determinadas coisas são inventivas mesmo, né? E o Agora, cara na coloca literatura de fantasia, há verdades também, né? Então, E ainda a pessoa pega isso e coloca como se ela fosse toda conhecimento, assim, tipo, né? Não, tem umas coisas assim que eu já vi galera falando assim sabe? É isso mesmo, tal. Isso aí. Ele já Sou mistura o que é descendente de Bíblia, Caim, caramba todo. o que não é Bíblia, né? Legal. E vamos tocar num assunto agora mais polêmico aí, já que a gente já tá falando sobre isso. O que vocês me falam sobre essa guerra? Vamos lá do começo, assim. É lá do começo. Lá do começo. Destrinchando, assim, pra galera entender um pouquinho aí. E é claro, você também que tá assistindo aí, que pode manjar disso aí, coloca nos comentários também, ajuda a gente. Ó, depois eu vou passar o contato do pastor Marcelo também. Vou passar o WhatsApp dele pra vocês mandarem mensagem pra ele direto. Só pra deixar acabar com a vida dele, de ficar o dia inteiro respondendo mensagem. Não, isso superestimando, né? O podcast. Mas como vocês veem isso, assim? Primeiro, eu acho que é interessante, o povo está muito preocupado com a guerra, né? Então, já falam volta de Cristo. Nós não estamos acostumados com guerra, mas é algo que sempre existiu. Guerra sempre existiu. Guerra agora, teve a guerra da Rússia, a guerra de Israel com Hamas. Então, é algo assim que é conquista de território, não me identifico com o vizinho, né? Tem essa... Nós guerreamos também, não com as mesmas armas, por alguma coisa de espaço, assim, né? Então, eu acho que cria-se muitas teorias também em relação à guerra, e a gente também tem que, como eu falei, reter o que é bom, né? Calma lá, nem tudo é como está acontecendo. Com certeza, uma guerra, igual eu falei, uma guerra histórica, uma guerra de anos, e sempre vão estar em guerra esse povo. Não, acho que não sei quando que vão viver em paz os dois, né? Mas, assim, também defender um lado. Então, assim, é algo assim que realmente eu vejo... Mas o que seria a sua pergunta da guerra, assim, em termos assim? Não, eu digo assim, com base no que vocês estudaram, né, com relação... Falando de Bíblia mesmo, né? Desde a origem disso e, assim, coisas que podem ser pontuadas, né, de que aconteceram lá atrás e que refletiram hoje ainda, né? Com relação nesse sentido que eu digo. Eu tento olhar para essas situações, Álvaro, de uma maneira objetiva. Então, para mim, eu sou um teólogo cristão. Então, para mim, guerra é uma coisa fora do eixo de Deus. Qualquer uma. Não importa o país, o lugar, não importa. Violência é um caminho longe de Deus. Então, para mim, eu olho com muita objetividade. Deus não gosta. Deus não quer. Deus não deseja. Deus não sonha. Para mim, mas na Bíblia tem um monte de guerra que coloca o nome de Deus, né? E que usa o nome de Deus e tal. E os deuses sempre estão envolvidos nas guerras do Antigo Testamento. Fato. Mas em Cristo isso foi resolvido. Porque em Cristo ele chega e fala, olha, a revelação do Pai é o amor, não é mais a guerra. Tanto é que os discípulos de Jesus foram mortos sem resistência. Então, o caminho cristão é um caminho sem guerra, sem violência. O caminho cristão é ser conhecido como filho de Deus por ser pacificador e não por ser encrenqueiro. Então, para mim, o caminho de Cristo é muito sóbrio. Muito bem, agora eu vou para os dados históricos, porque eu quero deixar isso pontuado, porque quando a gente vai falar da guerra hoje, parece que a gente toma partido. Sim. Né? E eu já quero dizer de antemão que eu não tomo partido de guerra, porque guerra está errado, violência está errado, matar irmão está errado, não gostar do vizinho está errado, fazer acepção de pessoas está errado, seja porque natureza fizer acepção, por cor, por opção, qualquer outra coisa, não se faz acepção de pessoa. Porque Deus não faz.
Sim. Então, o que a gente precisa entender quando a gente trata desse assunto histórico é que a gente está na história e que estamos diante de ideologias que estão conviventes nesse tempo também, como estavam na Bíblia também. Então, é um conflito histórico antigo, que remonta lá 1000 a.C., um pouco antes disso, na época de Davi, na época de Saul, o conflito entre filisteus e hebreus, né? Tribos hebreias era conhecido, foi conhecido. Eles se estabeleceram com fronteiras, essas fronteiras às vezes respeitadas, às vezes desrespeitadas, isso no Antigo Testamento, né? E a migração, o exílio de Israel depois traz um outro tipo de convivência para aquela região. O Império Persa amplia a problemática, colocando conviventes ali sob a mesma autorização de governo, pessoas para uma mesma terra, com etnias diferentes, e isso chega na época de Jesus com bastante complexidade também, com o domínio romano. Então, o que a gente tem é uma região um barril de pólvora, desde o Antigo Oriente. E não é diferente hoje. E hoje, com a complexidade de que essas antigas tribos árabes, esses povos árabes, outros povos semitas, né? Outros povos de outras etnias que estavam naquela região do Antigo Oriente, em grande parte, se tornaram hoje parte de uma religião e que tem a unidade a partir dessa religião. Então, você tem um barril de pólvora histórico, você tem conflitos de fronteira histórico, você tem ódio interracial histórico, e você tem no mundo uma convivência de discursos religiosos que também se conflitam e que se medem. Então, nós estamos diante de não é mais de um barril de pólvora. É caos. Nós estamos diante de uma bomba atômica, só alguém na dar verdade. o primeiro passo. Exato. Então, porque agora, a guerra é uma solução insana. Sim. É uma solução de violência que não se resolve, que não vai resolver. Porque, na verdade, a guerra desperta em nós o pior. Sim. A gente vira bicho, né? Exato. Tanto quem está na guerra, quanto quem observa a guerra. Sim. Então, a gente tem a tendência de olhar para tudo isso de um lado. Eu procuro olhar para tudo isso de cima. Deus não gosta de nada disso. Sim. Deus não quer nada disso. Isso é ambição humana. É tentação pelo dinheiro, pela terra, pela propriedade. É essa briga que a gente tem aqui com coisas provisórias, e a gente esquece que é eterno. E que, para o eterno, a gente deveria fazer outro tipo de opção, né? Com certeza. Né? Então, uma coisa assim que... eu sei que eu não falei quase nada, mas disso tudo que eu penso. Mas é isso. Não, falou bastante já. Mas é um barril de pólvora. Acho que ali qualquer coisa que desse um passo... Eu nunca tinha parado para pensar nessa analogia como dos povos em si, né? Porque, tipo assim, eu sempre falava de uma forma muito mais simplista da treta entre Isaac e Ismael. Só que se a gente for parar para analisar, nem é essa treta que tá rolando. Aí você vai pegando lá os filisteus, os fenícios, todo aquele... Vou dizer assim... Todos os migrantes que convergiram para lá um dia. E aí os caras saem... E aí se converteram em religiões distintas, e essa identidade religiosa acaba ampliando essa possibilidade de conflito. Né? Aí os hebreus, né, que depois acabaram se tornando israelitas, né, Isso, por causa israelenses agora, isso, né, mas isso. Porque vem da origem de Jacó, né? Aí você pega lá, aí os palestinos, que eram, me corrija, a palavra certa lá é Filistim, que vem de filisteu, né? Então, aí não tem nada a ver com Ismael. Hoje, em certa medida... Tem por causa do islamismo. Tem por causa da religião, da religião. Né? E tem por causa também da miscigenação. Ficou na área. Sim. Ali, né? Porque esses povos antigos foram absorvidos, né?
Sim. por povos maiores. Então, Mas originalmente eles são filisteus. sim, sim. Então estão tentando pegar a terra de volta, É. que Davi conquistou na época. Tudo culpa do Davi. Muitas brigas aí. Acho que não é a última. Né? Mas assim, é muito... Os panos... Eu acredito que tem tudo a ver com a nossa conversa, porque a nossa conversa é tentação financeira. Sim. E esse tipo de guerra é uma conversa, é uma guerra que está pautada nesse ambiente. Tem muito por trás aí das finanças, tem muitos tem apoios, né? Não, interesses. Sim, interesses, né? Você tem Então, a coisa da propriedade, da terra, a luta pelo espaço, e você tem a luta pelo poder no espaço. E né? às vezes nem é pelo poder nem pelo espaço, às vezes é pelo ego daquilo, é meu. Isso, Com certeza. Isso. Como eu falei, a gente é um boizinho, tem muita coisa, né? E vai só seguindo. É bem interessante. Então, a gente está chegando no fim. Pô, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando, que ia dar muito bom, né, Luizão? Ia dar uma resenha boa aqui ainda, hein? Pastor Marcelo, é sempre uma satisfação, prazer ter você aqui por perto, assim, a gente poder trocar ideia. Temos que fazer isso mais vezes. Agora, Tiagão também, eu não conhecia pessoalmente, conhecendo agora. E lembrando, ó, Vencendo as Tentações Financeiras, esse é o livro do Tiago. Eu ainda não terminei de ler, dei uma pincelada só para a gente poder trocar uma ideia. E aí eu quero também ver os livros do Pastor Marcelo, também tem 5 mais 3 para sair, né? É isso aí. E aí depois a gente vai fazer também, colocar os links aí para vocês no canal. Muito obrigado pela participação de vocês, foi uma satisfação. Tá. E é sempre bom, vocês sempre vão ser bem-vindos aqui para a gente trocar uma ideia. E é isso, pessoal. Valeu, ficou mais um Papo de Segunda, Conversa de Primeira com Pastor Marcelo e Tiago. Tá. Vou deixar que eles se despeçam também. Tá. Valeu, gente. Prazer imenso. Espero ter contribuído com a reflexão de vocês. E Álvaro, obrigado pelo convite. Eu que E agradeço. um prazer, Tiago, conhecê-lo. Também o Luiz aí, uma honra estarmos juntos aqui. Um abração, pessoal. Isso Até aí. o próximo episódio. Até mais. Valeu.